Como investir R$300 mil atualmente? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje no Papo de Especialista. Fica aí, hein? Eu bato um papo agora com o Luiz Zordan, que é da área de estratégia do Banco Safra, também apresentador do Morning Call. Zordan, seja bem-vindo. Obrigado. Primeira vez que eu recebo o convite aqui para participar do Papo de Especialista. Maravilha, legal. Que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Zordan, para a gente começar um bate-papo aqui, a gente vai falar sobre grana, basicamente. E a gente usou a referência de R$300 mil. Tá. Para dar um contexto, vamos mostrar nossa tela aqui, já usar o recurso do nosso telão. Aqui é o cenário de juros do mundo, né? A gente tem a Selic aqui no Brasil a 13,75% ao ano, nos Estados Unidos esse intervalo de 5% a 5,25% ao ano e na União Europeia 3,75% ao ano a taxa de refinanciamento. Como que esse cenário impacta nos investimentos? Queria só uma introdução antes da gente falar de dinheiro mesmo. Tá. Pelo que eu posso falar aqui, acho que o grande cenário, né? Acho que uma das grandes dúvidas que tem no mundo hoje é sobre política monetária. Né? Todos os colegas que já tiveram sentado aqui eventualmente falaram sobre economia. Nos programas que a gente tem de forma mais rotineira sobre economia, essa pauta entra. Uhum. Que é quando que os juros vão começar a reduzir ou quando que os bancos centrais vão parar de aumentar juros, a depender do passo que a economia estiver. Né? Aqui no Brasil a gente começou a subir juro antes, parou de subir o juro antes e provavelmente vai começar a baixar juros antes do resto do mundo. Economias comparáveis que a gente está dizendo, Estados Unidos e Europa. Tá? Estados Unidos começou um pouco depois, provavelmente já chegou no fim do seu ciclo de aumento, 5,25, intervalo 5,25, tá? E vai começar a discussão agora de quando começa a reduzir taxa de juros. A Europa está um pouco atrasado do resto do mundo e começou a subir juros depois. Ainda tem, né, nas palavras dos nossos economistas aqui, ainda tem espaço para subir taxa de juros, mas logo vai chegar no final do ciclo. E a gente vai começar a discutir na Europa também como é que quando baixa a taxa de juros. O grande ponto, a gente vai continuar com juros elevados mundo afora durante um tempo. Né? Por mais que pare de subir, essa descida ela não está claro. Se desce a passos largos, se desce aos pouquinhos. A velocidade. A velocidade. Mas ela vai descer, mas os juros vão continuar altos na média durante algum tempo. Isso, por um lado, apesar de impactar a atividade na economia real, do ponto de vista do investidor, isso é mais retorno. Você parte de uma taxa livre de risco em um patamar mais elevado. Obviamente, isso tem algumas consequências para os investimentos. Mas, enfim, o que eu gosto de falar é que, independente do cenário, a gente tentar acertar o momento que a taxa de juros vai começar a cair, e isso favorece as operações de renda fixa, isso favorece as operações de risco. Ao contrário disso, quando a taxa de juros estava subindo, isso prejudicou as operações de renda fixa, isso prejudicou as operações de renda variável, né? Os investimentos sofreram. Por uma razão muito simples, né? Quanto mais taxa de juros, mais custo de financiamento, mais custoso é o endividamento, isso prejudica consumo, isso prejudica a renda fixa de uma forma geral e na parte da renda variável o custo das empresas se torna mais alto e a lucratividade delas mais baixa. Então isso impacta de uma forma, sente como um todo, o investidor sente no bolso também. Tá? Mas independente disso, do ciclo que a gente está, uma coisa que eu vejo poucos investidores comentarem ou questionarem ou perseguirem é o processo de investimento. Eu vejo muita conversa de investimento começando pelo produto. E normalmente quando vem, se você vê os programas que existem fora, né, os nossos concorrentes, né, influenciadores, e vem aqueles programas de como investir R$100 mil, como investir R$300 mil aqui, que é o mote do nosso programa de hoje, ou até valores um pouco maiores do que isso, você vem direto com quase como uma receita de bolo. Né? Investe aqui, acolá, monta aqui a carteira. Pizza, né? Uma pizza, né? Sendo que a montagem dessa pizza, ela é a terceira etapa do processo de investimento. Você tem duas etapas anteriores que elas são muito importantes. E a gente persegue essas etapas aqui no banco, né, Poli? A gente persegue essas etapas tanto na conversa com os nossos clientes, como internamente na área de estratégia, a gente segue elas como elas têm que ser feitas. A primeira etapa do processo de investimento ela é uma etapa que no livro-texto ela é chamada de alocação de capital. Alocação de capital é o investidor definir quanto dinheiro ele vai colocar em risco e quanto não pode ir para risco. É uma separação muito simples. Esse dinheiro aqui eu posso alocar em risco, esse dinheiro aqui
eu não tenho condições de correr risco com ele. Mas dá para arriscar o termo alocação de capital, que é um termo muito técnico, e escrever ali, se conheça como investidor. Isso vale para nós, para as nossas finanças, isso vale na nossa relação com os nossos clientes, né? A função, ao meu ver, a função fundamental de um profissional de investimentos é conduzir os nossos clientes, que são leigos no assunto investimentos, na grande maioria deles, pelo processo de investimento. Então, a gente ajudar um cliente a se conectar com o seu eu investidor é a primeira etapa do processo de investimento. Você está falando aqui sobre ter sangue frio ou não para algumas situações. É quase isso, Poli. Acho que você pegou um pouco o início dessa conversa. Isso, né? Se a gente for para livro-texto, né, vamos para academia, isso em inglês chama-se Risk Profiling. Ou seja, deixa eu definir o perfil de risco do Poli como investidor. E o perfil de risco, né, que no dia a dia a gente chama de suitability, né? O suitability é o processo pelo qual eu identifico o teu perfil de risco e conecto você ao produto mais adequado para o teu perfil de risco. Só que a definição do perfil de risco ela leva em consideração a tua tolerância à tomada de risco e a tua capacidade de tomar risco. Então, um investidor que vai investir R$300 mil, R$100 mil, pelo volume financeiro, ele tem capacidade de tomar risco. Você tem capacidade financeira de tomar risco. Obviamente que isso depende da tua renda, despesa, capacidade de poupança que você tem, se você consome mais dos recursos que você ganha, isso tem algumas questões. Mas, via de regra, para o cidadão médio, R$300 mil é um bom dinheiro. E isso te permite, ele te dá capacidade financeira para tomar risco. Agora, você tem tolerância a tomar de risco? Então, tem mais a ver com os teus comportamentos em momentos adversos. É como que você vai reagir nas decisões de investimentos que você vai tomar frente a um momento adverso, a um momento inesperado. Tá? Essas duas coisas são diferentes e muitas vezes se confunde uma e outra. Muitos investidores têm capacidade de tomar risco. Os nossos clientes, de uma forma geral, pelo Safra atuar num segmento mais alto da sociedade, né? Com clientes que têm uma capacidade de poupança elevada, os nossos clientes têm capacidade de tomar risco, eles têm condições financeiras de tomar risco, eles têm normalmente um orçamento ajustado, têm capacidade de poupança, sabe? Tem um planejamento para aquele dinheiro. Ele tem capacidade de tomar risco. Resiliência. Mas parte deles não tem tolerância. Né? E aí, frente a momentos adversos, as decisões tomadas elas não necessariamente são as mais adequadas. Isso aconteceu muito no período pré e pós-pandemia. Se a gente voltar no tempo, 2016, 2017, 2018, 2019, o que a gente viu com a Bolsa? Bolsa para cima. Foram anos muito positivos de rentabilidade da Bolsa. Ano que a Bolsa chegou a bater quase 40% de alta. Quando chegou ali mais ou menos em 2019, aquele investidor que tinha capacidade de tomar risco, ele olhando para o passado recente, ele começou a olhar, opa, eu tenho capacidade de tomar risco, eu tenho tolerância a tomar risco também, porque eu estou vendo o mercado para cima. Ele começou a se sentir confortável, né? Quase uma questão de conforto cognitivo, para tomar uma decisão de investir num produto com mais volatilidade. E aí, em março de 2020, a gente se deparou com a pandemia. A Bolsa derreteu, ela desceu, depois ela voltou, enfim. Mas a grande maioria dos investidores que se sentiram confortáveis na metade de 2019 para começar a colocar o pé nos investimentos de risco, eles tinham sim capacidade de tomar risco, mas eles não tinham tolerância a tomar risco. Isso se provou quando os impactos da pandemia se materializaram nos investimentos. É um investidor que foi seduzido por um gráfico ali sexy da bolsa, né, para cima. E quando ele caiu, assustou. Tomou uma decisão de investimento ali no vale, né, com os investimentos lá embaixo, realizou um prejuízo, né? E não necessariamente aquela foi a melhor decisão de investimento a ser tomada. Muita gente que segurou, né? A gente diz assim, ó, segurou no cabo de luz desencapado, ali, ficou tomando choque naquele período ali, conseguiu recuperar os investimentos. Tá? Então, isso é uma parte do processo de investimento, é você se conhecer como investidor. Eu gosto de dizer, ó, se conectar com o teu eu investidor. Eu tenho capacidade de tomar risco, isso está mais ligado à minha situação econômica, renda, despesa, capacidade de poupança, o prazo de investimento que eu tenho para fazer isso me dá capacidade de tomar risco. Mas eu tenho que olhar para mim, olhar para o meu conhecimento, para a minha experiência com os investimentos e olhar para as decisões que eu tomei no passado para ver se eu tenho tolerância e se eu não vou reagir de forma ruim a situações extraordinárias e que isso vai impactar o meu plano de investimento. Então, assim, a zero jogo principal
Esquece tudo isso que eu falei e pelo menos separa dinheiro por caixinha de tempo. Isso aqui já vai dar um caminho muito bom para uma tomada de decisão de onde investir R$300 mil. Para aí depois passar para uma segunda etapa do processo de investimento, essa é a primeira etapa, alocação de capital. A segunda etapa, livro-texto, é a alocação por classe de ativo. É aqui onde se confunde o mundo de investimentos. Muita gente fica e gasta-se muito tempo nessa parte de alocação por classe de ativo, que é onde vai dinheiro para renda fixa, para onde vai para renda variável, mas dentro da renda fixa eu vou para a renda fixa pós-fixada, que se vale de juros altos. Eu vou para pré-fixado, que ganha mais quando os juros estão caindo ou a tendência de queda, ou vou para renda fixa de inflação. Coloco o crédito privado nesse risco ou não coloco crédito privado nesse risco? É aí que você toma esse tipo de decisão. Renda variável. Eu vou nas operações do long only, né? Eu vou exposto à bolsa de peito aberto, né? Eu vou num long bias, um produto que você tem algum defensivo. Usa operações estruturadas, não usa operações estruturadas, né? Os multimercados, os alternativos, enfim. Aqui você tem uma definição de classe de ativo. Ali onde você vai olhar questões macroeconômicas, entender o cenário, quais são os principais riscos e qual é, ao final de tudo isso, é medir o potencial de alta e o risco potencial de baixa, o potencial upside e o potencial downside de determinada classe de ativos. Se eu tenho um potencial de alta que ele é suficientemente maior do que eu tenho de potencial de baixa, essa me parece ser uma classe de ativo interessante para entrar, né? E ali você monta a famigerada pizza, que é o nosso Safra Report. Você toca a live do Safra Report, a última live foi com o Joaquim Levy e com o Rodrigo Santin, também faz parte da área de estratégia de investimentos, e ali onde você vai definir as alocações por perfil de investidor, para cada uma dessas classes de ativo. Mas o processo de investimento não para aí, essa é uma caixinha de transição. Eu venho de me conhecer como investidor para entender a distribuição de alocação por classe de ativo, que é a visão de investimento do Safra, né? Interconectada ali com a nossa visão de economia, tá? Para depois a gente vir para a terceira etapa do processo de investimento, que é a seleção de produtos. Começar a conversa de investimentos pela seleção de produtos, ela tende a ter resultados não positivos para quem está tomando decisão de investimento. E não é bom para quem está vendendo, né? Na nossa posição aqui, que ao final de contas nós somos especialistas em investimentos, né? Mas nós temos uma relação comercial. Isso também não é bom, porque se o resultado não for legal para o nosso cliente, isso também não valeu. No final das contas vai gerar uma relação que ela é detratora para ambos os lados. Então eu gosto muito dessa conversa de investimentos, começando por me conectar com o investidor, entender qual é a alocação por classe de ativo, entender qual é a visão de investimentos do banco e para como é que eu vou distribuir o dinheiro, para depois chegar numa conversa de produtos de investimento. Então assim, onde investir R$300 mil, que é a grande pergunta que você começou a nossa conversa, ela passa por essas duas primeiras etapas para aí sim a gente começar a escolher produto. E uma coisa que tem que ser colocada em perspectiva é que o tempo é o senhor da decisão de investimento. Ele domina toda e qualquer decisão. Para dinheiro de longo prazo, existe produto de longo prazo. Para dinheiro de curto prazo, existe produto de curto prazo. E inverter essa ordem, ela vai custar dinheiro. Se eu mantiver dinheiro de curto prazo em produto de longo, precisei do dinheiro. A alíquota de imposto de renda não vai ser a mais adequada, o momento de mercado não vai ser o mais adequado, eu vou perder dinheiro. Ou seja, eu sou arrojado, não tenho tempo, porque eu preciso usar esse dinheiro, sei lá, para comprar um imóvel daqui X tempo. 6 meses. 6 meses, mas eu quero tomar risco. Aí a receita para dar errado, né? Essa é uma situação onde você pode ter tolerância à tomada de risco, você tem sim alguma capacidade para tomar risco, mas o tempo que você tem para manter aquele recurso investido, ele tirou de você a capacidade de tomar risco. Você se mantém como tolerância à tomada de risco, mas o prazo não te permite tomar. Então ele é o senhor das decisões. A primeira coisa a fazer é separar dinheiro por caixa de tempo. Se você não quiser fazer um planejamento financeiro, enfim, o mínimo é pegar o bolo de dinheiro e separar por caixinhas de tempo. E muitas vezes uma alocação de R$300 mil, ela não tem os mesmos tempos para todo o dinheiro. Eu posso ter um terço desse dinheiro, que é um dinheiro de curtíssimo prazo, e aí eu posso usar ele como uma reserva de emergência, por exemplo. Aí, nesse caso, qual é a preocupação do investidor? Já caminhando meio que para a resposta dos R$300 mil. Esse dinheiro, que é um dinheiro de curto prazo, até no exemplo da compra do imóvel, que eu tenho que me proteger do efeito de inflação nesse curto período, não posso deixar também o dinheiro parado na conta, mas a minha prioridade não é a busca por alto retorno potencial. A minha prioridade para um dinheiro de curto prazo e que eu precise dele imediatamente é baixo risco e liquidez imediata.
é isso que eu preciso, né? Então essa separação tem que fazer. Então uma parte desse dinheiro, por exemplo, dos R$300 mil, tem que ter algum grau de liquidez, partindo do pressuposto que esse é o único dinheiro da vida do investidor. Uma parte tem que ter liquidez. E aí esse investidor tem que entender quanto que eu preciso de liquidez, quanto que eu preciso para uma reserva de emergência e quais são meus objetivos futuros e quanto tempo eu tenho para alcançar esses objetivos. Tá? Nós vamos separar em 3 caixinhas. Tá? Uma de curtíssimo prazo, digamos que é a reserva de emergência. A segunda é o dinheiro mais de médio prazo. Eu não tenho tão claro na minha cabeça qual é o objetivo de uso desse dinheiro, mas eu sei que é um dinheiro que vai ficar um prazo de mais de 1 ano, mas não necessariamente maior do que 2 a 3 anos. Aí já dá para fazer um portfólio mais diversificado, né? Seguir as alocações para cada um dos perfis de investidor. Então vai ter uma parcela de renda fixa que vai estar em pós-fixado, né? Isso pode vir através de fundos DI, né? Que são os fundos mais conservadores. Você pode ir através de operações de tesouraria, as letras financeiras, você pode pegar os isentos, né? Que é a letra de crédito do agronegócio, a LCA, a LCI, letra de crédito imobiliário, que são as opções de investimento. Existe pós-fixado, elas são isentas de imposto de renda, essas são as opções. O investidor vai ter que trabalhar ali é liquidez. Qual é o prazo de vencimento dessa operação? Uma parcela vai ali. Então, a parcela de investimentos para pré-fixado, né? Se valer de queda de taxa de juros, a nossa é 13,75, deve começar a ficar mais... A gente já está mais próximo da queda. Se vai começar agora na próxima reunião, se isso vai ficar para agosto ou é setembro, essa é a grande indefinição. Mas que ela vai cair e as curvas de juros de futura já estão indicando isso. Então você tem uma parcela de pré-fixado para pegar esse movimento, dá para fazer via fundo, dá para fazer via título de tesouraria também. Quando você vai para a parcela de inflação, que são aqueles investimentos que pagam IPCA mais alguma coisa, dá para fazer via fundos, fundos de infraestrutura, fundos de debêntures incentivadas, que são fundos que além de capturar um bom momento de mercado de queda de taxa de juros, eles são isentos de imposto de renda, tem um benefício fiscal, então é uma forma de você implementar. Dá para fazer isso através de papéis diretamente, as debêntures, os CRIs, os CRAs, várias opções de implementação. Então, você vai na classe de ativo e você tem N opções de produtos de investimentos. Qual é a diferença deles? Um você vai ter mais liquidez, outro menos liquidez. Então, um fundo de debêntures incentivados, você vai ter um prazo de resgate mais longo. Se você vai direto num título, num CRI, num CRA, numa debênture, você não tem um prazo de resgate, mas você vai negociar mercado. Aí você tem questões de preço de mercado, né? Então, tem N questões que a característica de produto está muito mais ligada à necessidade do cliente, né? À necessidade do investidor e principalmente ligada ao prazo que ele vai precisar desse dinheiro. A gente pode descer para as opções de multimercado, descer porque a gente vai do menor risco para o maior risco. Os fundos de multimercado, né, são opções mais híbridas, digamos assim. Você deixa a critério de um gestor a decisão de capturar esses momentos de mercado, se eu vou pegar as taxas fechando, se eu vou pegar as taxas abrindo, se eu vou para a bolsa, vou para a bolsa de peito aberto, não. Vou para a bolsa com algum tipo de proteção, então os multimercados têm essa dinâmica. Vou investir lá fora, vou investir aqui dentro, o multimercado consegue acessar vários mercados, né? E aí você vai para as classes de maior risco, né? Renda variável, como é que eu vou investir em renda variável? Como é que eu faço a implementação da alocação de renda variável? Tá? E isso, eu estou falando de um portfólio intermediário, né? Um portfólio de médio prazo, digamos assim. Então, de curto prazo é um dinheiro mais líquido, que eu vou priorizar baixo risco e liquidez imediata. Eu tenho um portfólio de médio prazo que eu vou mesclar mais equilibrado, liquidez mais equilibrado. Eu posso chegar a todas as classes de ativo, né? Até as classes de ações. E eu posso pegar um dinheiro de longuíssimo prazo, pensando na minha aposentadoria. Vida, né? O dinheiro da vida. Exato. Eu tenho 41 anos. Vou pensar na minha aposentadoria aos 70 anos. 70 anos é um jovem, né? Hoje. São mais quase 30 anos de acumulação de recursos. Então, é um longo prazo de investimento. Esse dinheiro ele pode ir para classes de maior risco. Porque aí o prazo me dá capacidade de tomar risco. Eu tenho dinheiro, tenho recursos financeiros, então eu tenho um volume de investimento que economicamente me permite tomar risco. O prazo para esse investimento me permite tomar risco. Tá? A decisão de alocar dinheiro de aposentadoria, por exemplo, em renda variável, é eu ter tolerância ou não para tomada de risco. Ou seja, né? É eu ter estômago, né? São aquelas questões mais emocionais não motivarem, né, um resgate num momento inadequado, uma mudança de investimento inadequada no meio do caminho. Então, se eu tenho capacidade, eu tenho tolerância à tomada de risco, um investimento de mais longo prazo eu posso ir
para renda fixa de longuíssimo prazo, posso ir nessa parcela de inflação de longo prazo, e eu posso ir em renda variável. E aí a forma de investir em renda variável, você pode fazer isso através dos veículos de previdência privada, que você, além de tudo, tem benefícios fiscais, benefícios sucessórios dentro dos planos de previdência privada. Tá? Ou você pode fazer fora de previdência privada. E aí tem N formas de você implementar. E aí falando de renda variável, que foi onde eu parei no nosso assunto anterior, você implementa a renda variável através de fundos de investimento. Eu posso ir num fundo long only, que ele vai direto e vai fazer uma escolha de papéis na bolsa. Eu posso ir através das carteiras da nossa corretora. O Cauê está sempre aqui com você, está de manhã no radar falando. O Cauê que monta as carteiras da corretora, Top 10, BDR, quando você vai para a parcela internacional. É uma forma de você implementar. Tá? Uhum. Então tem N veículos. Aí está muito mais ligado a conhecimento e experiência do investidor. Um investidor com pouco conhecimento e pouca experiência, onde você compra ações, você tem questões de declaração de imposto de renda, recolhe DARF, enfim. Muitas vezes para um investidor inexperiente isso pode afastá-lo. Mas aí o fundo de investimento, você contrata esse serviço, que eu coloco o dinheiro num fundo, o imposto de renda é cobrado dentro do fundo, isso já vai, está tudo ali dentro. Então você tem um produto com um serviço. Tá? É uma forma de fazer. Agora tem um investidor que não, já se sente mais confortável, ele conhece o procedimento. Então faz sentido você também ir através de ações direto. E aí você junta isso com um serviço de carteira recomendada, como a Top 10 e a Top BDR, você junta produto e serviço, né, que é o produto ações com o serviço de recomendação e execução automática. O que acontece dentro de um fundo, no entanto, em ações isoladamente dentro da carteira do portfólio do cliente. Você tem as classes de alocação internacional, né, Poli? Isso dá para fazer. Você consegue fazer via veículos locais. BDR é uma opção. Sim. E a nossa carteira de BDR, ela também é um produto e um serviço. Você acessa o BDR, que é um título, um certificado de ações americanas negociadas aqui no Brasil. Você junta com o serviço da carteira. Então você tem a recomendação do banco, a seleção dos papéis e mais a execução automática. Ah, não, eu vou ver via fundo. Você tem fundos de alocação internacional. São fundos locais, com CNPJ, estruturados aqui dentro, mas acesso ao mercado internacional. Então é uma forma de você fazer uma diversificação internacional no teu portfólio. E isso pode ser para dinheiro de longo prazo. Né? Eu estou falando desse terceiro pilar de grana, né? Um dinheiro mais longo. Tá? E a última classe de ativo que a gente trabalha é a classe de alternativos, onde a gente classifica ali dentro os fundos imobiliários, que ele é um misto de renda fixa com renda variável. Né? Então você tem uma cota de um fundo negociado em bolsa, que ele te paga um aluguel, esse aluguel é isento do imposto de renda na pessoa física, então tem uma série de vantagens. Eu gosto de falar que a alocação em fundos imobiliários ela é uma diversificação para o brasileiro que gosta de investir no imóvel. Né? Ele vai comprar um imóvel em algum bairro bem localizado, vai colocar para alugar, ok. Né? Se a gente pensar, a gente está aqui na região da Paulista, aqui em São Paulo, se a gente for aqui para Pinheiros, que é pertinho daqui, um imóvel relativamente pequeno custa quase R$1 milhão. Sim. Se não custar até mais do que isso, dependendo do padrão da construção. Mas vamos pensar em R$1 milhão. Faz sentido alocar R$1 milhão num único investimento? A diversificação fica bastante limitada. Né? Então, se você pega, em vez de comprar um imóvel de R$1 milhão, comprar um de 500 mil, os outros 500 mil diversifica em fundos imobiliários, ele te dá mais liquidez, você consegue diversificar mais recursos, acessar imóveis que você não acessaria separadamente. Se eu tenho um imóvel só, precisei dos recursos. Não dá para separar a cozinha e vender a cozinha. Não tem como fazer isso. Né? Você tem que vender ele na íntegra. Você corre risco de vacância, de risco de crédito, de ter um inquilino lá, mas o inquilino não te pagar. Quando você vai para profissionais fazendo gestão de fundos imobiliários, esse tipo de risco fica mitigado. Também são opções. Eu dei um exemplo de valor mais alto, mas dentro dos R$300 mil, você investe em fundos imobiliários a partir de, na carteira sugerida, você implementaria a carteira sugerida do banco hoje com R$5 mil. Você comprar uma cota de fundo. Em cota de fundo, R$100. Interessante, é. Então você consegue com valores pequenos. Eu dei um exemplo de R$1 milhão para fazer o conto. Com valores pequenos, a partir de R$5 mil, você implementa a carteira sugerida do banco. Ela só não é ainda uma carteira recomendada, ela é uma carteira sugerida, ela não tem execução automática. Aí o investidor vai ter que pegar aqueles papéis e seguir a orientação do banco. É uma forma de fazer. Você vê que é uma pergunta de uma resposta bem complexa, mas sensacional a sua resposta. Acho que com muito exemplo você conseguiu contextualizar. E eu queria até encerrar o nosso bate-papo com uma pergunta. Você que tem essa experiência já, Zordan, o investidor, ele demora muito para se conhecer? Porque é um trabalho de autoconhecimento, de exercício, de tentativa e erro, muitas vezes. Poxa, me dei mal aqui, meu. Como que é isso? Como que você percebe isso?
ele demora para se conhecer? Existe um tempo médio aí para ele pegar uma cancha no mercado e começar a ser mais assertivo? Essa é uma pergunta de resposta difícil até, Paulo, porque assim, né? o tempo médio que leva para se conhecer não há. Eu estou buscando se tem algum artigo, alguma coisa na academia, mas não tem nada que fale sobre isso. Tá? Isso vai depender também do esforço do investidor. Tá? Eu costumo falar até para os nossos clientes, quando eu estou em evento com eles, que eles têm que dedicar tempo para as suas finanças. Por melhor que nós sejamos como profissionais, por melhores as opções que a gente possa colocar na frente deles, sempre vai ser uma decisão de investimento deles. Então tem que haver uma dedicação para aquilo. Então, assim, se o investidor dedicou 1 hora para falar com um profissional de investimentos, você fecha aquela 1 hora e vamos conversar sobre investimentos. E do nosso lado aqui, a gente tem todo um processo de orientação de como conversar. Então, existe técnica para você se conhecer como investidor de forma mais rápida. E essas técnicas não são da NASA, não é ciência de foguete. É planejamento financeiro básico. O se conhecer como investidor parte do pressuposto que você entende suas fontes de receita, aonde você gasta esse dinheiro, quanto que sobra, que no final das contas você tem que ter capacidade de poupança para ser um investidor, né? Quanto sobra e quais são seus objetivos ao longo do tempo. Tá? Nem todo mundo consegue endereçar vários objetivos ao longo do tempo, porque isso demanda um volume de dinheiro maior. Uhum. Se você tem uma limitação na tua capacidade de poupança, escolha 2, que ao meu ver são os prioritários. Protege o presente e constrói o futuro. Como é que eu protejo o presente? Você pode fazer isso através de investimentos, construir reserva de emergência, para que se você tiver alguma situação extraordinária, uma despesa extraordinária, você não tenha que impactar a tua capacidade de poupança com isso. Né? Coisas mais simples. Bati o carro, vou ter que pagar a franquia do seguro. Normalmente uma despesa extraordinária. Ela impacta um pedaço da tua renda naquele período ali. Sim. Pouco, bastante, depende do tamanho do bolso. Né? Mas, na grande maioria das pessoas, isso acaba impactando em algum grau. Tá? Então você tem as proteções. Construir reserva de emergência não é algo que acontece do dia para a noite. Né? Você vai construindo ela até que você chegue numa reserva de emergência que ela seja substancial e ela te permita arcar com despesas extraordinárias. Tem algumas técnicas para fazer isso. Né? A que eu mais gosto é você olhar para os teus últimos 3 anos e entender qual que são as 2 ou 3 despesas extraordinárias que você teve. Despesa médica, despesa com a situação de carro, qualquer despesa extraordinária que sai do ordinário, que sai da moradia, da alimentação. A reforma de emergência. Exato. E coloca isso em perspectiva. As últimas 3, pega a somatória desses valores, isso aqui é a tua reserva de emergência. Porque se o passado recente se repetir, você provavelmente vai ter uma reserva de emergência suficientemente alta para arcar com essa despesa extraordinária. Mas isso você não consegue de hoje para amanhã montar essa reserva de emergência. A grande maioria das pessoas. Mas tem um mercado segurador que pode te ajudar. Formas de fazer isso. Não é muito tema da nossa conversa, mas essa conversa está muito ligada. Sim, né? Totalmente. De você conseguir entender quais são as suas necessidades e eventualmente partir para o mercado segurador para ele te proteger de imediato. Tá? E para construir o futuro é pensar na aposentadoria. E aí o pensamento que as pessoas têm que ter também é um pensamento simples. Quando é que eu vou me aposentar? Quanto tempo falta para me aposentar? A segunda pergunta para se fazer é: qual é a minha expectativa de vida? Uma forma mais direta, quando é que eu vou morrer? Certeza da vida, né? A gente vai pagar imposto e vai morrer. Tá? Então colocar essas 2 datas em perspectiva, porque quanto mais eu viver, mais dinheiro eu vou precisar. Então a construção da minha aposentadoria, ela vai ter que levar isso em consideração. Né? Qual é a minha expectativa de vida pós-aposentadoria e quanto dinheiro eu vou consumir nesse período pós-aposentadoria, que é um período onde eu tenho uma capacidade laboral que ela só diminui, minha capacidade de geração de renda para a grande maioria das pessoas ela tende a 0, né? E como é que eu vou consumir esses recursos? Então, se conhecer como investidor, ela parte de premissas muito básicas, mas ela ganha um grau de complexidade à medida que você vai aprofundando nela. Sim. Mas o básico é isso. Da onde vem minha receita? Quais são minhas fontes de receita? Eu consigo diversificar fontes de receita? Onde eu gasto dinheiro? Qual é meu padrão de vida? E quanto que eu tenho de capacidade de poupança? E colocar isso em perspectiva de tempo. No mínimo é proteger o meu presente e construir meu futuro. O que é meu futuro? Minha aposentadoria, quando minha capacidade laboral não for mais a mesma que hoje. Esses são, talvez essa seja a forma mais simples de um investidor começar a se conhecer. Isso aqui vai definir o que para ele? A capacidade que ele tem de tomar risco. Mas isso não vai mexer na tolerância que ele tem para tomar de risco. A tolerância à tomada de risco, eu posso falar com propriedade, que isso foi parte
da minha dissertação de mestrado, e uma das coisas mais importantes e que muda a tolerância à tomada de risco é conhecimento. Então, quanto mais você conhece de finanças, de produtos financeiros, de risco, maior é a tua tolerância à tomada de risco. Porque aí você vai conseguir controlar as tuas emoções com a razão pelo conhecimento que você tem acumulado em investimentos. Lucidez. Exato. É você trabalhar com clareza. Deixa as emoções de lado e, eu estou entendendo esse momento de mercado, isso vai passar, a tendência histórica disso aqui passa, e aí você junto com as experiências que você teve já com produtos e investimentos no passado. Então, assim, capacidade de tomar risco está ligada à tua situação econômica, a tua tolerância está ligada ao teu conhecimento e experiência. E aí como você lida com as emoções quando passa por uma situação adversa. Assim, o início ele é relativamente rápido. Basta que alguém te pegue pela mão, deixa eu te conduzir aqui. Você não conhece planejamento financeiro, você é um leigo no assunto, né, no bom sentido da palavra, deixa eu te conduzir. Isso é fácil. Mas a evolução disso, ela é com o tempo. Uma vez que você aprende a investir, você aprende o processo de investimento, quanto mais velho a gente fica, melhor a gente fica. E o investidor também, o nosso cliente também fica. É assim com todo mundo. É assim com todo mundo. Então não tem um prazo, tá, Poli? Responde, não tem um prazo, vai ser um processo. Sensacional, Zordan. Uma aula. Poxa, obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Papo de Especialista. Acho que essa complexa pergunta foi respondida. Obrigado, viu? Obrigado, Poli, pelo convite. Pessoal, nos sigam nos canais, enfim, Morning Call, nos acompanhem, enfim. Tem muito conteúdo lá que vai te ajudar no processo de aumentar a tua capacidade de tomar risco e tua tolerância a tomar de risco. Pessoal, a gente se vê no próximo Papo de Especialista. Até lá.